seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Aleluias, glória a Deus. Nós hoje iremos ler Esther, capítulo 8, verso 16. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Com a notícia, com a carta lida e selada pelo rei, decretada pelo rei, os judeus se alegraram, festejaram as boas notícias. Nós iremos ler o capítulo todo de Esther, capítulo 8, para nós entendermos essa história ainda mais, porque estamos falando nesses dias sobre Esther, o rei Xerxes e Mordecai, tá bom? Então esse povo o povo de Deus estava sofrendo nesse reinado. E aí você pode aplicar na sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja entre os seus familiares, seja no seu relacionamento com o seu esposo ou na sua casa, seja na sua saúde, seja nas suas finanças. Eu não sei aonde você tem recebido ameaças. Notícias mais, decretos, planos arquitetados pelo maligno. É o maligno que quer destruir, é o maligno que quer matar, é o maligno que quer roubar. Pois a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então nós, diante das obras, das más notícias que vêm para nós, já podemos discernir, essa obra não é de Deus, essa obra é do maligno, essa obra é do mal, se você não crê do diabo. Ou seja, essa obra não é de Deus. Há várias particularidades neste capítulo que nós iremos ler, e nós iremos ler todo, inclusive a fala de Esther. Deus vem nos exortar hoje também sobre a nossa fala, sobre a maneira como falamos, sobre a maneira como suplicamos, sobre a maneira como pedimos. Assim nos diz o Senhor. Então, leia comigo em nome de Jesus. Para iniciarmos, eu irei fazer uma oração por mim e por você, porque Mordecai, ele ficou como intercessor, Esther como posicionada no reino
você vai ver aqui na palavra de Deus comigo para também interceder. Todos nós devemos interceder uns pelos outros. Não desista por causa das ameaças. Ainda não era essa palavra, mas é a linguagem que eu consegui dizer referente ao que o Espírito Santo está me falando. Não desista da sua empresa, nem da sua família, nem da convivência familiar, nem do seu ministério, porque Deus te dará vitória nessa guerra, te dará vitória nessa circunstância, te dará vitória nesta situação. Não desista da sua saúde, não desista de lutar, não desista de crer, de acreditar que o melhor de Deus virá. Porque esse povo é inocente. E essa trama é maligna, era oculta, mas foi trazido para o conhecimento do povo de Deus. E o povo de Deus, quando ouviu a notícia, quando soube do decreto, veja, uma carta foi lida. Então, eles ouviram a má notícia. Então, eles choraram, tiraram suas vestes, começaram a lamentar, começaram a gritar alto, porque isso é super normal para um ser humano. A gente não é anjo, a gente é ser humano. A gente sente o impacto da má notícia. A gente sente o impacto da traição. A gente sente o impacto do levante contra o ministério, contra a empresa. A gente sente o impacto do roubo. A gente sente o impacto do decreto sobre a saúde. A gente sente o impacto, diz o Senhor, quando o juiz lê uma carta, lê o seu veredito que não é favorável para você, que é povo de Deus. Mas deixa eu lembrar a você e a mim uma coisa: ainda que os homens possam ser enganados pelo mal, pela arquitetação do mal, ainda que pessoas forjem provas, ainda que homens levantem decretos ou não dê a causa em teu favor, o Deus que vê, o Deus que não dorme e que não é apenas só o teu Deus, mas Ele é o teu Pai, Ele é o teu guarda, você é dele, Ele te fez, Ele te criou para a sua glória. Ele está olhando para você. Ele vê o quanto que você trabalhou, ele vê o quanto que você se dedicou, ele vê o quanto que você se esforçou. Ou seja, ele viu a verdade. Embora o juiz possa estar sendo enganado por alguém como Amã, que foge a provas, que mente, que se vitimiza. Ainda que pessoas tenham levado testemunhas falsas, os judeus que vem dizer hoje para mim e para você: ouvimos notícias más, mas também chegará cartas aonde nos dirá notícias boas, diz o Senhor. Notícias que vai nos alegrar, notícias que vamos comemorar, notícias que vai mudar o estado de tristeza, de luto e de lamento para o estado de alegria, comemoração e festa. Porque Deus não é injusto, Ele é justo. E Ele não tem o culpado por inocente. Esse povo é inocente. Esse povo não está praticando obras más. Esse povo está debaixo da autoridade desse rei Xerxes, está ali naquela situação, mas não está contra o rei, não está tramando contra o rei. Mas Amã diz o contrário, falando com as minhas palavras. Então leia comigo as palavras de Deus. Eu quero orar por mim e por você. Pai,
Nós oramos em nome de Jesus, como assim o Senhor me deu ordem, porque nós cremos no nome de Jesus Cristo, no nome do teu Filho. Cremos que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si as maldições, os decretos que estavam sobre a nossa vida e que por causa dele podemos ter paz, podemos ter felicidade, podemos sonhar e podemos ter uma nova vida. É no nome do teu Filho que eu te peço. Glorifica o teu nome, nosso Deus e Pai. Glorifica o teu nome, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, para que se haja algum demônio, algum espíritos malignos na vida das pessoas, e isso tenha aferido a elas sofrimento, a eles sofrimento. Agora, no nome de Jesus, que elas sejam livres de espíritos malignos e livres de demônios que vêm para causar dor, que vem para causar tristeza, que vem para roubar, matar e destruir. Eu oro pelo teu favor, eu oro pela tua graça, eu oro pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós suplicamos em nome de Jesus, para que tu nos favoreça nessa situação, porque nós cremos que todas as maldições, seja herdada dos antepassados ou dos nossos próprios erros, porque estamos em Cristo, cremos que todos os decretos, que toda a maldição foi quebrada no nome de Jesus, pelo sangue do teu Filho. Pai, nós cremos na tua proteção, no teu cuidado e no teu olhar, e por isso queremos te agradecer. Eu oro em nome de Jesus para a área qual essas pessoas foram afetadas, a área pela qual essas pessoas estão sendo afrontadas, pelo caminho que ele veio, Pai, que ele possa voltar, que ele possa fugir diante da tua presença. Que Jesus possa se colocar na frente do teu povo e que sobre as intenções mais, os comportamentos mais, resplandeça a luz, diz o Senhor. E que eles possam ter uma nova direção e que eles possam ter clareza mental, sanidade mental, que eles possam reconhecer que pecou contra ti, como um filho pródigo reconheceu, e que eles possam, Pai, abandonar o pecado, abandonar os maus caminhos, abandonar uma vida de prazer ilícita, uma vida de dopamina ilícita, que eles possam abandonar a imoralidade, que Jesus possa tirar, meu Pai, aqueles que são deles do sepulcro, Pai, assim como tu tirasse Lázaro. Que tu possas tirar o demônio da vida daqueles que moram em sepulcros e que já faz muito tempo que não voltaram para casas, esposas chorando, maridos chorando, que as suas esposas também sejam libertas dos demônios que hoje está na vida delas e deles, Pai. Nós cremos porque o reino do teu Filho traz alívio para o nosso sofrimento. O reino do teu Filho nos dá vitória. O mesmo que esteve entre nós, o teu Filho amado, precioso, aquele que te obedeceu até a morte. E por causa do seu sacrifício, podemos crer em uma vida melhor. Podemos pedir libertação, podemos pedir salvação, podemos pedir intervenção, Pai. Nós oramos no nome de Jesus porque é no nome dele que nós estamos confiando. Nós não estamos confiando nos recursos, nós não estamos confiando no network, nós não estamos confiando em nossas habilidades e capacidades, em teorias, não, Pai. Nós estamos confiando no nome do teu Filho. Ele é a esperança que esteve nesse mundo entre nós e que fez paralítico andar, cego ver. Aleluia, curou mão, aleluia, glória a Deus, estancou fluxo de sangue, Pai. Aquela mulher escanteada da sociedade, porque era considerada impura pela tua palavra, mas Jesus tirou ela daquele estado
e ela foi restaurada a sua identidade como filha e pôde conviver no meio das pessoas. Não é impossível para ti. Nós pedimos por libertação, por mulheres que estão em vida imoral, em adultério, Pai, com outros homens. Pai, nós pedimos em nome de Jesus por mulheres e homens que têm bebido do mesmo poço, que seus antepassados deixou de conhecimento, deixou de vida, deixou de história e que continuam reproduzindo a mesma história, o mesmo comportamento e a mesma vida, como aquela mulher a qual tu sentasse com ela no poço, meu Pai. Nós oramos em nome do teu filho para que possa dar vida a essas pessoas e que elas possam abandonar os maus caminhos. Nós oramos porque temos fé em Jesus. Nós oramos porque temos fé em Jesus. Não é fé em nós, não é fé, Pai, é fé nele, porque para ele nada é impossível, porque ele é aquele que acalma o mar, acalma a tempestade, e porque tu disseste que somos teu. Nós oramos em nome de Jesus porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele sabe, Pai, da perseguição por causa do Seu nome, mas Ele é aquele que nos protege do maligno, como Ele protegeu os discípulos. Sabemos que Ele tem protegido a nós também, e por isso nós não temos nos perdido, e por isso que o maligno não tem nos tocado, por isso que nós oramos em nome do Teu Filho. Glorifica o Teu nome, faz conhecido o Teu nome, manifesta o Teu poder, a Tua mão poderosa sobre as obras do inferno, sobre as obras malignas, sobre as obras do diabo, sobre a vida de pessoas, para prejudicá-las, para amargurá-las, Pai, em nome de Jesus. Se assim Tu quiseres que haja favor para nós, como a rainha Esther pediu, que Tu possa conceder a nós este pedido e trazer alívio para os nossos sofrimentos. Pai, eu oro em nome de Jesus, se há algum espírito maligno de desistência, de suicídio, de cansaço que tem roubado as forças do Teu povo, eu repreendo agora no nome do Teu Filho Jesus, como assim me dá ordem, a Tua presença, o Teu Santo Espírito que ministra sobre nós a esta oração, Pai. Nós cremos e eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Teu Filho, eu creio nas vestes dele, eu creio no poder que emana dele, eu creio na autoridade que está sobre ele, eu creio, Pai, que Ele está sentado à Tua direita e intercedendo pelo Teu povo. Como assim? Mordecai falava com Esther e Esther suplicava ao rei. Eu oro em nome de Jesus, é no nome dele, é no nome dele, é para a glória dele, Pai. É para a glória dele. Glorifica o Teu nome, como glorificasse quando ressuscitasse a Lázaro. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos entrar na palavra. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O céu está aberto para ouvir os nossos pedidos, diz o Senhor. O céu está aberto para ouvir os nossos pedidos, diz o Senhor. Aleluia. Vamos ligar no céu. Vamos ligar no céu. Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E nós ligamos hoje em oração. É isso que o Senhor diz para você. Você quer a palavra? Eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer. O rei Xerxes, verso 7, disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em meu nome
em nome do rei e carimbada com o anel real, não pode ser anulada. Mas Jesus quebrou a maldição que estava sobre nós, né? Porque estamos nele e ele em nós. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Você ouviu que está liberado? Eu vou ler de novo. Porém, não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel, com a autoridade de Jesus, com o nome de Jesus. Faça o seu pedido. Fale para o Senhor do seu coração, porque haverá paz, felicidade, alegria e festa no teu reinado, na tua empresa, na tua vida. Assim nos diz o Senhor. E eu não falo isso apenas para alegar o teu coração. É uma palavra que vem de Deus e não de Lília. É a verdade. A você que tem sido inocente, mas tem sido assolado pelo mal. Assim nos diz o Senhor. Então vamos iniciar. Só um minuto. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Ester contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou seu anel sinete, a autoridade que ele tinha tomado de Amã. Tomou a autoridade de Amã. Tomou a autoridade de Amã e deu a Mordecai. Você vê que quando a autoridade está nas mãos de um homem mau, nas mãos de alguém mau, que tem malignidade no seu coração, é instrumento de Satanás nesse mundo. É filho do diabo, que realiza um desejo dele. Mas essa autoridade, o próprio Rei Jesus vai tirar de alguém e colocar sobre você unção, capacidade de governo, de liderança. Por quê? Porque fazes o bem. Mordecai não fez o mal em momento algum. Ele estava lutando por uma causa justa, pelo seu povo, por aquilo que é dele. Eles não fizeram nada e estavam sendo afrontados, ameaçados, cercados de notícias ruins. Porque a mãe estava incomodado com Mordecai. Então bora lá. E o deu a Mordecai. E Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois, veja, você vai ver algo aqui. Veja agora. Ian, por que você tá assim? Porque as palavras de Deus é muito importante para mim. E me sinto honrada de Ele me escolher para estar aqui falando as suas palavras. Depois Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. Então, Ester, chorando, se lançou aos pés do rei e fez um pedido para que o plano de Amã
contra os judeus, não fosse executado. Não fosse executado. Veja, você vê na festa que ela não faz essa cena. Na festa ela está equilibrada, depois de dias de oração, depois de dias de jejum, armas espirituais. Então essa mulher agora vai usar armas físicas, armas do bem. Ela dá um banquete para o seu rei, ela agrada ao seu rei, ela se arruma linda, ela se veste, a Bíblia faz questão, como rainha. Ela não se veste de luto, ela não se veste de lamento, ela não se veste de tristeza diante do seu inimigo. Não, ela se veste de rainha. Ela coloca as vestes que Deus deu para ela. Ou seja, você tem que colocar as vestes. Se você é um empresário, coloque suas vestes de empresário. Se você é um pastor, se você é um profeta, se você é uma mulher, se você é homem, coloque as vestes que Deus te deu. Então essa mulher, ela tem equilíbrio, prudência e sabedoria, porque ela buscou em Deus domínio próprio, para não chegar lá e pegar a cabeça de Amã, carnal, né? É uma brincadeira assim. Vou matar você! Você fez um decreto contra o meu povo! Você não presta! Você não vale nada! Você é um homem mau! Não. Ela deu comida a Amã. Ela deu vinho a Amã. Ela deu banquete a Amã. Amã estava lá, se sentindo. A rainha me convidou. Eu sou importante. A rainha me convidou. Eu sou importante. E não sabia ele que a rainha sabia de todo seu plano mau, maligno. Então, agora você vê que ela se lança aos pés do rei chorando. Lá não. Na festa ela estava equilibrada, ela tinha um domínio próprio, ela tinha prudência, ela tinha sabedoria e ela estava com as vestes que Deus deu a ela. Vestes de Esté, rainha do reinado do rei Xerxes. Você tá entendendo? Então bora lá. O rei estendeu o cetro de ouro para Esté. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse, presta atenção, essa é a parte muito importante. Primeira palavras que Esté fala. Se, é uma condição, se for do agrado do rei. Ela não está dizendo assim pro rei, faça assim. É assim que é para fazer. É assim. Não. Deus está me ensinando a falar e tu vai comer esse rolo comigo também, viu? Porque a gente tem que aprender. Principalmente hoje, porque nós como mulher temos liberdade de fala. Há uma falsa liberdade sobre nós. Principalmente no meio cristão. Muitas mulheres cristãs, profetas, pastoras, eu não sei, as vestes que o Senhor te deu, que tem se usado da lei do mundo e não das palavras de Deus. Tem se enganado mentalmente achando que está obedecendo a palavra, mas tem que se comportado, tem falado como uma mulher leviana, uma mulher mundana e não uma mulher segundo o coração de Deus. Não uma mulher sábia, prudente, que trata Abraão como seu Senhor. Não com submissão, mas com insubmissão. Ela tem que dizer como é que vai fazer as coisas. Mas a gente vai aprender. Porque Deus quer nos ensinar. Quer restaurar a nossa identidade como mulher santa, separada. Com um espírito que o agrada. Manso, humilde, delicado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esté. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse, se for do agrado, rei, se for do seu agrado, rei, se for do seu agrado, marido, se for do seu agrado, não, marido, você vai fazer assim. Olha, pastor, é assim, ó.
Olha, profeta, é assim. Não, ovelha. Respeitar as autoridades. Não, seu presidente, vai ser assim. Não. O rei estendeu o cetro de ouro, como falamos. Então, se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, com o seu favor, com a sua misericórdia. E isso vale para Deus, viu? Nossas orações. E se o Senhor achar que o que eu peço está certo. Se o que eu peço está certo. Se o que eu peço está certo. Então ela está dizendo para o rei que é o rei que vai escolher. Ela não está mandando no rei. Ela está dando opções ao rei. Ela está pedindo ao rei favor, misericórdia, atenção, o seu olhar para a situação. Mas de uma forma mansa, humilde, respeitosa, submissa. Ela está na mesma missão que o rei, mas o rei, ele está com a autoridade, com o governo. Na palavra de Deus diz que o cabeça da mulher é o seu marido. O cabeça da mulher é o seu marido. Cuidado para não confundir. Deus te quer como cabeça e não como cauda. Aí você começa a ser a sua cabeça, você começa a ser a sua cabeça, a cabeça de você mesmo. A palavra de Deus diz: o seu desejo será para com o seu marido. Lá em Gênesis. Então, estar debaixo da palavra de Deus é se submeter a Deus. Se submeter a Deus, fazer a vontade de Deus. E confiar que Ele está protegendo você, Sara, eu, Lilian, eu não sei o teu nome, mas Deus está protegendo você. Mesmo que lhe coloque em situações difíceis, Deus está protegendo você, Sarai. Protegendo você, Daniel. Protegendo você, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nesta fornalha de fogo, diz o Senhor. Então, eu coloquei bem aqui, porque eu preciso aprender. De vez em quando eu falo assim. Faça desse jeito. E não era de forma consciente ou porque eu queria ser mandona. Mas a nossa fala precisa ser mudada. Como a fala de uma rainha, como a fala de uma mulher de Deus, como a fala de uma mulher que sabe a quem pertence. Porque muitas vezes suscitamos a ira no outro. A sua fala com o patrão, a sua fala com o seu pastor, a sua fala diante do juiz. Por exemplo, quando eu tive uma causa na justiça, o juiz foi injusto comigo. Eu não falei, eu fiz assim, eu posso fazer uma pergunta? Ele fez: aqui você só fala quando eu mandar você falar. Então ele foi injusto. Eu não falei com ignorância. Eu não falei altiva. Eu falei tão mansa que não sei nem como é que ele ouviu. Então ele foi injusto. Mas tudo bem. Já passou, já faz alguns anos que essa causa está na justiça, desde 2011. Eu coloquei no papel pra mim, Lilian. E se você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, que agrada a Deus, com espírito manso e humilde, vai aprender hoje comigo em nome de Jesus. Se for do agrado do rei, se for do agrado, se isso agradar ao rei, se isso agradar ao rei, se eu puder contar com a sua bondade, se eu puder contar com a sua bondade, se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã. Ela não chegou exigindo. Você vê que ela tinha choro, mas ela chorou no momento certo. Chorou aos pés do rei. E ela não foi lá, por mais que ela fosse rainha, dizer: eu quero que você cancele o decreto do rei. Vasti teria feito isso. A antiga rainha que perdeu o seu posto. Esther não. Esther não. Obedecer às palavras de Deus é uma escolha. Porque se você não crê que é dessa forma que se deve ser falada com as autoridades, que não se resume só
ao seu relacionamento com o seu esposo, mas com todas as autoridades, com o médico, com o juiz, com o policial. Se você não crê, então você crê que é da outra maneira, que é da maneira que você acha e pensa. Nós estamos toda hora crendo em alguma coisa. E essa coisa que nós cremos, essa maneira de viver que nós cremos, ou está de acordo com a palavra, que Jesus é o caminho, não existe outro caminho, é Jesus. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, se você não crê nisso, então você está vivendo uma vida que não é o caminho, não é Jesus, não é verdade, é mentira, e não é uma vida que tem vida, tem morte. Mas se você crê, de hoje em diante, seremos pessoas melhores diante das autoridades, entendendo? Não estamos nos submetendo a homem. A palavra de Deus diz: se submetam a Deus, resistam ao diabo. Então, quando você se coloca nessa posição, que muitas vezes seu eu não quer, é a Deus que você está se submetendo. Jesus passou pelas mãos de várias autoridades. Várias. E esse nível de dependência, de ir para onde não quer ir, como Jesus foi, como Jesus passou. E deixa eu te dizer uma coisa, a cruz, a vergonha, é só uma vez, já passou, não vai se repetir, diz o Senhor, para mim e para você, tá bom? Então bora lá. Vamos continuar, que a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas. Então, a rainha Esther pede para que esse decreto seja anulado, né? E ela fala para ele, por que ela quer que esse decreto seja anulado? Para que ele não entre em execução. Ela diz, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Ou seja, ela não queria salvar só a sua própria vida. Ela queria salvar a vida do seu povo e dos seus parentes. Por mais que ela fosse rainha e de repente o rei não deixasse ninguém tocar nela, porque o rei tem guardas, tem toda uma, né? É só um exemplo, tá? Não fala aí sobre a palavra, é só eu imaginando. Eu coloquei aqui num papel, Esther posicionada para salvar e dar a vida. Porque ela se coloca no lugar de perigo. E isso é um amor sacrificial. E isso é um amor que se nega a si mesmo. Esse é um amor que muitos dizem assim, não se anule, não se anule, não se anule. Nós temos que entender que o sacrifício para a salvação e que por um curto período de tempo que o Senhor determinou enquanto Ele age, em que nós estamos perdendo vida, estamos perdendo sangue, estamos sendo afetados no físico, estamos sendo afetados nas emoções, estamos sendo afetados no psicológico. Então Esther, ela não é uma mulher que é amante de si mesma. Ela não é uma mulher que não ama o próximo. Ela é uma mulher que se sacrifica para salvar a sua casa, salvar sua família. Agora, claro, não é uma decisão mental, eu vou ficar. Não, é alguém que ora, que jejuma e que busca na palavra de Deus se posicionar da maneira certa. Assim nos diz o Senhor. Então, Esther, ela tá aqui, isso é amor sacrificial. É o amor que Pedro disse que faria por Jesus, mas que em dado momento, ele na carne, ele não conseguiu fazer, mas no futuro ele conseguiu. Isso aqui é amor sacrificial, onde eu coloco a vida do outro em prioridade. Mas o que se é falado hoje no mundo e ensinado pelas teorias de intervenção é: ame-se a si mesmo, outra depois. Para que as pessoas saiam do sofrimento. E aqui eu não quero ser tola nas palavras e generalizar tudo. Lembra
Alguém que fica se sacrificando, mesmo que por um momento afira dor, é alguém que tem uma palavra de Deus. É alguém que sabe a que reino pertence. É alguém que sabe o que está no coração de Deus. Então, deixa eu dar um exemplo. Se Deus odeia o divórcio, se Deus diz, não separe o homem, aquilo que Deus uniu, você deve ir em oração, em jejum, buscar em Deus como lidar com essa situação. Buscar em Deus ter discernimento como Daniel. Por que eu fui parar em um cativeiro? Por que agora eu estou em outra cidade? Por que isso está acontecendo? Com a minha família, com o meu ministério, com a minha vida. Então Daniel, ele foi buscar na palavra de Deus. E Deus enviou anjo, Deus fez ele entender, Deus mandou visão, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então aqui eu não estou falando de uma pessoa imprudente, mas de uma pessoa prudente. Que tem a palavra de Deus e nesse momento aqui está se anulando. Nesse momento aqui não está se amando. Não está pensando em si. Está pensando na família. Está pensando no seu povo. Está pensando no próximo. Está pensando no todo e não no individual. Está pensando no todo e não no individual. E esse amor está acabando nas famílias. Acabando dentro de empresa, acabando em ministérios. Porque achamos que sabemos fazer toda hora, mas não estamos como Esther, jejuando e orando e buscando. Senhor, a dor é grande, a situação é grande, eu não sei, eu não posso, eu tô sem força. Neemias falou sobre força, Josafá, Davi. Os inimigos estão vindo contra, Senhor, falando com as minhas palavras. Então, por que nós estamos saindo desse lugar de ser humano? Não é porque a gente tem uma veste de rainha que somos poderosa ou poderoso por ser rei. Nós somos poderosos por causa de Deus, por causa da presença, por causa do favor, por causa da graça. E Mordecai, ele está como intercessor. E você vai ver que Mordecai fez tudo o que pôde para o bem-estar do seu povo. Bora lá. Então, o rei fala para ela que não pode ser cancelado e dá a ordem de que o que eles escrevesse selasse com seu anel, né? O rei fala, porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do 3º mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar, então ele manda chamar os governantes, as autoridades das províncias, escreve as cartas, traduzida para todas as línguas, inclusive dos judeus, essa parte. Aí a gente vai pular para a parte 10. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros, montados em cavalos, criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava a autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Então, existia do rei a autorização para que eles se defendessem contra qualquer ataque. Para que eles se defendessem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacasse os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei
devia ser publicada como lei. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem. Os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O rei deu a ordem. O rei deu a ordem. Os mensageiros montaram cavalos ligeiros da estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. Todos os moradores de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Então, para encerrar, nós iremos ler os primeiros versos de Esté, capítulo 10, que é o primeiro verso do 1 ao 3, tá? Veja, o povo estava nesse reinado, mas o povo sabia quem era esse povo, que era um povo judeu, conhecia o Deus poderoso deles. A própria mulher de Amã já fala: você está perdendo, você não vai ganhar, você não vai ter vitória, porque ele é judeu, Mordecai. Então ela reconhecia que existia um favor de Deus, uma blindagem de Deus, uma proteção de Deus para com este povo. Esse povo não estava ali por acaso. Então eu e você estamos sendo cuidado e cuidada por Deus nos lugares aonde Ele nos colocou. Assim nos lembra o Senhor. Então você vê que eles gritaram de alegria, soltaram gritos, brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória, e que eles ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. E ainda houve conversão. Então, por que eles estavam alegres? Porque agora eles tinham boas notícias. Eles ouviram más notícias, mas agora eles têm boas notícias. E você vê que Mordecai não está com a mesma vestes. Mordecai agora, sem pedir, sem fazer nada de errado, ele é promovido no reinado do rei Xerxes. Ele recebe esse anel, essas roupas, essa coroa e essa capa licitamente. Não precisou bajular ninguém, não precisou desmerecer ninguém, não precisou pedir para Amã sair. Foi o próprio rei que tomou a autoridade de Amã e deu a Mordecai. Quando usamos a autoridade que Deus nos dá para praticar o mal na vida de pessoas. Então, o mesmo Deus que dá, também é o mesmo Deus
que tira, e inclusive com o seu povo. Porque para permanecer na terra prometida, o Senhor disse ao seu povo: façam o bem, pratique o bem. E por que eles foram expulsos da terra prometida? Porque estavam praticando o mal. Do mesmo jeito que os inimigos saíram da terra porque estavam praticando o mal, porque eram perversos, como diz a palavra de Deus, o povo de Deus começou a ter os mesmos comportamentos dos pagãos e também foram expulsos da terra, porque Deus é um Deus justo. Então, em Esther, capítulo 10, os primeiros versos 1 ao 3, o rei Xerxes obrigou os moradores do seu reino, tanto os do litoral como os do interior, a fazerem trabalhos forçados. Todas as grandes e maravilhosas coisas que Xerxes fez e também a história completa de como colocou Mordecai, a história completa de como colocou Mordecai no alto cargo do seu governo, no alto cargo do seu governo. Tudo isso está escrito nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Mordecai era admirado e estimado por todos os judeus. Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo progresso da sua raça. Eu diria, ele fez o bem-estar pelo seu povo, pela sua família, por aquilo que é dele e pelo crescimento deles também. Então ele não lutou só por ele, ele não pensou só nele. Mordecai não é um homem que é amante de si mesmo. Mordecai é um homem que tem um amor sacrificial, um amor que quer salvar, que quer o melhor, que quer preservar a saúde e a vida daqueles que estão ao seu redor. Então também esse deve ser a nossa posição. Devemos voltar a ter esse amor, o amor sacrificial, que não desiste, que luta, que insiste, porque temos sobre nós, foi nos dado como igreja, como povo de Deus, o nome de Jesus Cristo, que está acima de todo nome, e a sua autoridade, o seu anel, foi passado para a sua igreja, e é no nome dele que eu e você iremos conquistar essa vitória. Alegre o seu coração, porque Deus trará boas notícias, assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.